A paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo. Eu, o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Amém. Aqui no canal é Tempo da Verdade. Pedimos que você nos siga, que você veja nossos vídeos, que você interaja conosco mediante a palavra, que você reflita nas palavras dadas aqui. Tudo que falarmos aqui é embasado na palavra de Deus. Que a palavra que estamos dando aqui, que é a palavra de Deus, toque no seu coração, nos acompanhe nesse momento, nessa mensagem, pois ela é para o seu coração. Não é mesmo, pastor? Tudo bem com o senhor? Com certeza, tudo bem, irmão Adilson. Essa é o desejo do nosso coração, né? E com certeza é a vontade de Deus, né? Para todos aqueles, né, que nos ouvem, nos assistem, que nos acompanham, que recebam, né, essa palavra, da qual a gente vai trazer aqui de uma maneira bem simples, né? Mas com bastante eficácia, né, para que possamos, né, contribuir aí no conhecimento, no entendimento, né, de todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos assistem, o propósito de Deus, né, através dessa palavra, desse momento, né, dessa mensagem, em nome de Jesus, irmão Deus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje, como nos outros vídeos, a gente tem trazido palavras maravilhosas que o Senhor tem colocado em nosso coração, tem tocado em nós. Verdade. Essa aqui é mais uma delas que você precisa ouvir essa mensagem, você precisa mergulhar nela. Mergulhe conosco, mergulhe conosco. É uma palavra que com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a sua ótica de vida, em nome de Jesus. A gente quer tratar hoje sobre a fé em Jesus Cristo, a fé na obra redentora do nosso Senhor. E a gente quer começar com um texto inicial que está no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 a seguir. Mateus 8, 23. Aqui Jesus acalma uma tempestade, o subtítulo do texto. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amém, aleluia. Aqui mostra um pouquinho mais do que Jesus nos ensina sobre identidade de filho de Deus. A gente já pontuou em outro vídeo aqui que a gente fez sobre Jesus, quando ele foi batizado por João Batista e desceu o Espírito Santo sobre ele, numa forma de pomba, né? E ali a voz do Senhor veio e falou assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? E ali ele já começou a viver na sua identidade de filho de Deus. Ele começou a exercer o seu ministério e viver pela terra como filho de Deus. E aqui ele está ensinando aos seus discípulos um pouquinho de como viver pela fé, de como andar pela fé, de como ter fé e de como ser um genuíno filho de Deus, né? O que eu quero pontuar aqui é que quando eles entram, primeiro que ele já começa, né? Passemos para o outro lado. Ele fala no texto anterior, eu acho que no livro de João ele fala passemos para o outro lado, né? Aqui no Mateus ele não pontua dessa forma. Mas ele fala, quando ele fala em Lucas, né? Quando ele fala passemos para o outro lado, ali já é um demonstrativo de fé. Porque ele não está dizendo, será que nós vamos passar para o outro lado? Será que vamos conseguir? Não, ele fala, passemos para o outro lado. Isso está no livro de Lucas, essa versão, esse modelo. E aqui aí eles estão lá no barco e veio uma tempestade. Mas só que Jesus ele já nos ensina a fé de um filho de Deus, porque enquanto está ocorrendo uma tempestade e os discípulos estão lá apavorados, o que ele está fazendo? Ele está dormindo. Ele está na paz. Por quê? Ele já usou a fé. Ele já disse, nós vamos ir. E ele está ali descansando naquele momento de filho de Deus, que é sobre esse assunto que a gente quer trazer hoje, sobre a fé, sobre a gente andar na fé e descansar na fé. Não andar apavorado, não andar com medo, não andar ansioso, andar na fé. Foi o que Jesus fez. Ele estava descansando no barco, dormindo, e os discípulos apavorados. Tanto é que quando eles vieram acordar ele por causa da tempestade, ele olhou para eles e falou, olha só o que fala no versículo 26. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Aqui o porquê sois tímidos, ele quer dizer, por que não exercem a fé de vocês?
porque não exerceram a fé. Mas eles estavam aprendendo, ele estava exortando eles em amor para os ensinar. Que é o ponto de que nós estamos trazendo essa mensagem, porque Jesus queria ensinar. Então ele fala assim, ó, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Aqui quando ele fala, ele repreendeu os ventos e o mar, aqui ele já exerceu a autoridade dele de filho de Deus. Mas como que você exerce uma autoridade sem saber qual é essa autoridade? Como que sabemos que temos essa autoridade? É pela fé na obra dele na cruz, e aqui ele está ensinando um ponto muito importante. Aqui é o começo, aqui eles eram discípulos dele, e eles o seguiram, e ele estava ensinando eles a como viver como um filho de Deus e andar pela fé, não é mesmo, pastor? Exatamente, irmão Adilson. Essa palavra ela é muito reveladora, né? Porque ela nos traz realmente uma amostra, né? De um grande ensino, né? De que Jesus estava dando ali aos seus discípulos, né? Então Jesus não tinha apenas, né, escolhido, né, os seus discípulos apenas para serem amigos comuns, né? Ter uma amizade, um relacionamento, não. Ele realmente os escolheu e os chamou para serem realmente discípulos, né? Para receberem, né? O estilo de vida dele, de filho de Deus, né? A natureza dele de filho de Deus, e eles atuarem, né, como filhos de Deus. E esse aí era um dos processos, né, que Jesus estava se utilizando para dar a eles um ensinamento. E ali nós vemos, né, pelo comportamento, a distinção entre o comportamento de Jesus, né, diante de uma dificuldade, uma tempestade, e o comportamento deles, né, a reação deles, né. Então eles, né, Jesus ali adormecido, né, descansando, e eles, né, amedrontados, né, eles despertaram ele, dizendo, salva-nos, né, porque estamos perecendo, né. E aí então Jesus ele pega e disse, né, por que temeis, homens de pouca fé ou de pequena fé, né? Ou seja, eles não tinham ainda fé, eles eram apenas homens, né, que estavam ali, tinham sido escolhidos por ele, e que não exerciam sua própria fé. Então eles eram totalmente dependentes da pessoa de Jesus e das atitudes de Jesus, da ação de Jesus, porque eles não tinham nenhuma ação ali. A ação que eles tinham era humana de pedir socorro ali a Jesus, né? Mas eles não tinham uma ação entendendo a autoridade, entendendo identidade, entendendo poder, né? Então eles não tinham uma ação. Então eles estavam diante de uma oposição, uma dificuldade ali naquela tormenta, né? Aquele vento contrário, aquela tempestade, e apenas eles só pediram a ele, né? Chamaram por ele, porque eles não tiveram ação. Então ele pega, Jesus ele pega, né, fala para eles, né, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, né? Seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se admiraram, se maravilharam, dizendo, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Então, ou seja, eles não conheciam nem a natureza, nem a identidade, nem o poder dele, né? Então eles estavam apenas seguindo ele, acompanhando ele, mas ainda não conhecendo a natureza dele, o poder dele e a ação, a atitude dele como filho de Deus, né? Então eles apenas seguiam ele ali. Então eles estavam seguindo o caminho para se tornarem, né, futuramente os apóstolos, os que dariam prosseguimento, né, ao ministério de Jesus e obteriam essa fé dada por Jesus por meio da palavra e dos ensinamentos que ele estava, né, como aqui ele estava dando para eles, né, eram ensinamentos, né. Então é por aí, irmão Adilson, que a gente, né, vai seguir essa linha, esse entendimento dentro dessa palavra. Até é importante pontuar, né, que isso que Jesus estava fazendo, eles andarem com Jesus logo após Jesus ser batizado, e andarem com Jesus em todo o seu ministério, exatamente para eles aprenderem a exercer essa fé. Sim. Fé que eles nem conheciam, né? Fé que eles nem conheciam, né? Uhum. Então Jesus estava ali exatamente com o intuito de ensiná-los, deles verem ele, deles aprenderem com ele e deles serem como ele. Exatamente. Que é o que Jesus quer de nós, que a gente veja, que a gente ouça a palavra e sejamos como ele.
foi um autêntico Filho de Deus, ele nos mostrou passo a passo. Jesus Cristo ele veio em forma de homem para nos ensinar o passo a passo de como sermos peregrinos nessa terra, vivendo como filhos de Deus, né? Exatamente, irmão. Em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui, a gente vê o contraste, né? Jesus como Filho de Deus, como exercendo, né, sua autoridade, seu poder, né? E vamos dizer assim, e como ele exerceu isso, né, chocou, vamos dizer, os seus discípulos ali, que estavam os seguidores dele, né, até que eles não conheciam ele, dizendo quem é este, né, que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então, ou seja, ele estava demonstrando a natureza dele, né, o poder dele, atuando, né, como filho de Deus. Então, o poder dele e a ação dele sobrenatural como filho de Deus, né, ele atuou o quê? Entrou em, vamos dizer, em confronto contra a própria ação da natureza e o poder, né, dele, né, subjugou ali o poder da fúria ali da natureza, do vento, da tempestade, e logo se fez bonança. Então os discípulos ali até então que não entendiam esse poder, não conheciam essa natureza, não conheciam essa fé, né, então eles se admiraram, né? Quem é esse? Quem é esse homem, na verdade, né? Quem é ele que nós estamos andando com ele? Não sabemos quem ele é, porque ele fala até o vento e o mar obedece a fala dele, a palavra dele, né? Que palavra é essa? Que natureza é essa? Então era muito chocante isso para eles até esse momento, né? Até esse acontecimento aqui. Mas é isso que a gente quer tratar e discorrer aqui dentro desse assunto, que é muito importante, né? Em nome de Jesus, né? Ele mostra um pouquinho do início do poder de Jesus, na verdade mostra o início do poder de Jesus, né? Se você mergulhar em Mateus, nos 4 evangelhos, aqui até a gente pontuou, eu pontuei um pouquinho de Lucas, porque os 4 evangelhos são vistos de óticas diferentes, né? Sim. Então algum pontuou alguma coisa a mais, outro pontuou de uma ótica diferente, mas o principal foi todas a mesma pontuação, né? E aqui isso foi, eu imagino, tremendamente para eles que nem conheciam a fé, eles que eram judeus, né? Conheciam, ouviam, mas não andavam assim com Jesus. Na verdade, eles ouviam falar do Messias que estava para vir, mas eles nem tinham a noção de que realmente ele estava ali, porque eles ainda não tinham sido abertos os olhos deles e o Espírito Santo ele não tinha descido sobre eles, né? Exatamente. Então eles não tinham essa revelação no seu íntimo, no seu interior, né? Exatamente, era a questão de diferença de natureza, né? Então eles andavam como homens naturais, homens comuns, né? Homens, vamos dizer, sem Deus, sem fé, e com um Filho de Deus, né? Com o poder de Deus, com o Espírito de Deus, e andando e exercendo autoridade, poder pela fé, né? Então isso é o que estava contrastando aí, né? É o que a gente está tentando mostrar, né? O homem, filho do homem, né? Jesus, né? O Filho de Deus com fé, exercendo a fé, e os discípulos dele, né, na natureza ainda humana, né, sem fé. Sem a fé. Né? Então aí é o contraste que a gente está mostrando. É o começo ali, né? Até porque Sim. eles, por serem israelitas, então eles já tinham ouvido dos antepassados deles os milagres que Deus fazia, né? Mas aí eles não sabiam ali ainda quem era a pessoa que estava no barco com eles. Eles andavam com ele, eles seguiam ele porque ele tinha algo de especial e de diferente, mas eles ainda não tinham a noção de que era o próprio Deus que estava ali junto com eles, né? Então, assim, ali como o pastor falou, mostra realmente a diferença da natureza. E aí no discorrer aqui que a gente vai trazer para vocês, a gente quer mostrar um pouquinho mais de como eles foram mudando de uma natureza para outra, não é mesmo? Exatamente. Então isso foi um trabalho gradativo, né, que Jesus discipulou, ensinou e preparou eles, porque ele escolheu eles para comissionar eles, né, para o ministério, né, para o apostolado deles, né. Então isso tudo foi, né, Jesus teve vários outros eventos, ensinamentos, acontecimentos, né, que Jesus foi trabalhando isso neles. Até como eu falei, em todos os evangelhos ali, se você parar e meditar neles, você vai ver as curas, você vai ver muitos milagres que Jesus fez, que isso tudo era para, claro, para curar a pessoa e para os discípulos, e sendo trabalhado isso nos discípulos, o poder da fé, o poder do nome de Jesus, a fé no nome de Jesus, a fé na pessoa de Jesus, né? Exatamente. E eu acho que o ponto, tenho certeza que o ponto divisor, né, onde ali eles começaram a ser, vamos dizer assim,
transladados ou mudados, né, dessa natureza para a natureza de filho de Deus, Viver nessa dessa fé humana, né, para a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, foi exatamente, tinha que acontecer primeiro a obra da cruz, a obra da redenção, a ressurreição, né, porque para que eles também tivessem a natureza deles também ressuscitada por Deus, né. E então aqui eu vou até citar aqui um texto aqui em João capítulo 21, aleluia, que é um momento que mostra bem ainda o contraste ainda desses acontecimentos aqui. Das naturezas. Exatamente. Então ali em João 21, versículo 3 ao 6, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém? Amém. Então aqui era algo muito importante esse momento aqui, por quê? Porque Jesus já havia aparecido para eles ali algumas vezes já ressuscitado, mas eles ainda não estavam, vamos dizer, mudados, né? Orientados, revestidos, né? Batizados no Espírito Santo, não estavam ainda similando, estavam em fase de transição, ainda no processo da transição, né? Então Pedro ali toma uma atitude, iniciativa ali de pescar. E nós sabemos que essa atitude ali foi meia que, vamos dizer, regressando à origem dele, né? Rebelde. Que ele era pescador, né? E estava regressando, não estou sabendo mais o que fazer, vou voltar à minha vida natural, vou pescar, né? E aí os discípulos mais disseram, também vamos também, né? Então vamos contigo. E foram, subiram no barco e naquela noite nada apanharam. Quer dizer, tinham toda a experiência já com pesca, com pescaria, mas nada apanharam naquela noite. E lá, sendo de manhã, né, apareceu Jesus lá na praia, e eles lá dentro do barco ainda, né? Mas eles não conheceram que era Jesus. Então Jesus disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então ele disse, né, lançai a rede para a direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes, né? Então aqui é um momento muito importante, porque aqui eles estavam começando a andar sem Jesus, né? Jesus já havia sido crucificado, já havia realizado a obra salvadora, redentora, já ressuscitado, já havia aparecido para eles, porém eles ainda não estavam dentro do processo, né, de ressuscitados espiritualmente, com a fé em Deus, né? Então eles estavam ali naquela fase de transição, né? Então foi quando Pedro teve essa atitude, né, de pescaram, foi os discípulos demais com ele. Naquela noite não apanharam nada. Quando chega de manhã, Jesus apresenta-se na praia, e eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus pergunta se eles têm algo de comer, disseram que não. Então não tinham comida, não tinham pescado. E aí Jesus pega e dá uma direção para eles: lance a rede ao lado direito do barco e achareis. E lançaram a rede e já não podiam tirar a rede, né, pela multidão dos peixes. Então pegaram muito peixe, né, por uma palavra que Jesus, uma direção que Jesus deu depois de eles terem trabalhado, pescado, não terem nada apanhado, né? Atitude de fé sobre a palavra do Senhor. Exatamente. Né? Ainda que eles não estavam similando, né, o poder da palavra dele para atuar corretamente sobre essa palavra. Mas eles, meio sem saber aqui, já estavam sendo, mais uma vez, né, ensinados por Jesus, né, para praticar a fé na palavra, atuar pela palavra, viver, né, praticar a fé, né, exercer a própria fé. Então eles tinham que lançar a rede ao lado direito do barco. E quando eles estavam dentro do barco a noite inteira pescando, eles nada apanharam.
Mas a partir do momento que Jesus dá uma palavra para eles, dá um comando, lance agora à direita do barco, certamente eles já tinham lançado a rede naquele lado, naquela região, já estavam ali com o barco, né? Mas agora, sob um comando de uma palavra de Jesus, eles jogam a rede, já não podiam nem tirar ela, né? Pela grande quantidade de peixes, né? Então isso também aqui é uma amostra que agora eles estavam entrando dentro de um momento, de um momento bem diferenciado, né? Onde eles estavam começando já a ser impulsionados por Jesus a serem, a eles mesmos, vamos dizer, a serem trabalhados, a eles mesmos praticar a fé deles na palavra dele, né? A eles andarem por fé e não mais na pessoa dele, no homem Jesus, porque ele agora, né, já tinha sido crucificado, ressuscitado, e ele seria, né, elevado, ou seja, teria sua ascensão. Então eles não estariam mais pessoalmente com ele. Então agora era eles que iriam atuar pela fé como filhos de Deus, e era esse o momento crucial aqui para essa preparação, para essa pós-atuação deles aqui como filhos de Deus, né, pela fé no nome de Jesus. Amém, Modir? Percebo, irmãos, que o que o pastor está pontuando aqui, vocês já conseguem ver que o que a gente está tentando trazer aqui é sobre a natureza da fé, ela já está indo em pontos, né? Já está indo, já é uma sequência. Primeiro, eles foram pro barco com Jesus, seguindo ele, mas andando na fé dele, na fé que ele tinha. Sim. Eles andaram na fé de Jesus. Jesus tinha a fé dele como filho de Deus, e eles andavam, seguiam ele na fé dele. Aqui Jesus já deu um ensinamento para eles andarem na fé da palavra dele. Exatamente. Da palavra dele. Então eles já deram um passo de fé. Sim. Porque ele falou, lancem a rede à direita, como o pastor pontuou aqui, provavelmente eles já tinham lançado ali. Mas aí Jesus falou e eles deram um passo de fé e lançaram e não conseguiram. Foi muitos peixes que eles pegaram. E até eu quero embasar aqui com uma palavra também que está no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, aqui já é o reflexo, essa palavra, do que aconteceu ali no livro de João, que o pastor leu aqui agora. Eles ouviram a palavra de Cristo e andaram com fé sobre a palavra. Ali já foi um passo deles a mais, né? Lá no barco eles já ficaram assim. Tanto é que Pedro também, como o pastor falou, voltou à sua origem. Porém, quando ele ouviu a voz do Senhor e recebeu a palavra de Cristo, ele fez o que Cristo mandou ele fazer, não é mesmo, pastor? Sim, exatamente. E é por esse caminho. E aí, né, continuando a obra, né, que Jesus precisaria continuar, né, completar a obra na vida deles, né? Então Jesus ali conviveu com eles, né, após a ressurreição ali num período, né, num período de 40 dias, né, ensinou eles muito a respeito do reino de Deus. E depois, então, aconteceu que Jesus, antes, né, de se ausentar deles, Jesus dá uma determinação pela palavra, dá uma palavra, uma direção para eles, né, de que eles receberiam uma nova natureza neles. Eles receberiam algo que viria do céu para eles, né? Então Jesus falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se a seus olhos. Então ali Jesus, né? Então aqui foi nesse momento que Jesus foi tirado deles, e agora Jesus deixou aqui um decreto, uma palavra para eles. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão receber o poder, vocês vão receber a virtude, né? A vida, a essência, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, para vocês, né? E ser-me-eis o que? Minhas testemunhas. Ou seja, meus representantes, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, né? E também foi uma questão que ele falou, que foi isso decretado, né, sobre o Espírito Santo, que ele falou que viria para eles. Ele também deu como um comando, né, para eles, que eles deveriam também aguardar em Jerusalém, né? Em Jerusalém eles deveriam aguardar,
né, esse dia, esse cumprimento dessa palavra, que eles receberiam, né, essa virtude, esse poder, essa natureza de Deus vindo a eles, né, sobre eles, a unção, exatamente, essa capacitação para que eles pudessem então ser as testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e também até os confins da terra, né? Em todo mundo, né? Nós somos, eles são testemunhas para nós também, né? Sim. Olha a distância que a gente está, quantos mil anos, e passaram mais de 2000 anos, né? Dessa história aqui, dessa situação, aliás. E aqui, ó, já é um novo ponto da fé, Jesus ensinando novamente eles. Primeiro eles andaram na fé de Jesus, depois eles andaram na fé da palavra de Jesus, e aqui Jesus já estava ensinando eles a obediência também. Porque a fé e a obediência, elas andam lado a lado. Jesus deu uma direção e determinou que eles ficassem ali, né? E aí o senhor quer continuar a pontuação que o senhor estava? Sim, então aí Jesus, né, determinou que eles receberiam esse poder, né? Essa comissão, ela está vinculada, vamos dizer, também à ação e o poder e a natureza de Deus, do Espírito de Deus. Então, ou seja, essa palavra, para que eles fossem testemunhas de Jesus, como ele falou aqui, ó, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas. Como que eles poderiam testemunhar sem a natureza dele neles, né? E isso é uma coisa que se perdeu ao longo aí, as religiões se confundem muito isso, né, com isso, é que muitas pessoas sem, né, essa comissão, sem essa ordenação, sem essa condição, essa natureza dele, né, procurarem o quê? Fazer a obra dele. Eles não vão ser capazes, eficazes nesse propósito, nessa missão, né? Ou, em outras palavras, se os apóstolos aqui não tivessem recebido, né, dele o Espírito Santo, eles não poderiam testemunhar com tanta veemência, com tanto poder, porque o poder está aqui, né, no Espírito Santo. Ele falou assim, mas recebereis poder, né, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né, e ser-me-eis testemunhas. Então vocês vão testemunhar de mim, vocês vão me representar quando vocês receberem o poder que o Espírito Santo vai trazer para vocês. É que o Espírito Santo ele veio para testificar a obra de Cristo, né? Sim. E ele testifica a obra de Cristo e todos os ensinamentos que Jesus já tinha feito para eles, lá quando ele estava com eles, logo depois que ele saiu, ele já não estava mais, e depois quando eles estão sozinhos, o Espírito Santo testifica, ensina e dá esse poder, né? Sim, e também, além disso, também muito importante, Maurício, é que o próprio Jesus, ele iniciou o ministério, como o irmão pontuou inicialmente aqui, após ter ido ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e quando foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo repousou sobre ele como Filho de Deus ungido, por isso que foi profetizado lá em Isaías, né? Isaías, está em Lucas capítulo 4, Isaías 53, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Então, quer dizer, ele estava ungido pelo Espírito Santo, então ele não estava, né, como um filho de Deus ali. Não estava andando aleatoriamente, ele estava numa direção do Senhor, né? Vamos dizer, né, só na natureza, vamos dizer, humana, carnal, ele tinha que ter a natureza divina, né? Para fazer tudo o que ele fez, né? Exatamente. Tanto é que os milagres e maravilhas que Jesus operou foi exatamente após o batismo do Espírito Santo, onde o mesmo poder que veio sobre os discípulos ali, que já seriam apóstolos, repousou em Jesus também, o mesmo poder, Isso. que é o poder e a natureza de Deus, né? Exatamente, Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor, né? Então o que acontece? Isso aqui já tinha sido profetizado que ele seria ungido. E aqui Jesus profetizou, determinou que eles também seriam ungidos. Ele passou. Para eles serem testemunhas, eles terem o poder, né? Então a fé é um poder. Nós estamos falando aqui da fé. Falamos aqui da diferença entre Jesus como Filho de Deus na fé e no poder do Espírito Santo, como Filho de Deus, e eles como homens comuns. E agora eles passando esse processo de transição e Jesus dando a promessa para eles que também eles receberiam o poder, receberiam a unção sobre eles do Espírito Santo
para eles testemunhar de Jesus, senão eles não teriam nenhuma eficácia, né? Então, por isso que realmente foi aqui prometido. E aí a gente vai ver aqui o cumprimento, né, no dia da festa, no último dia da festa lá do Pentecostes, né? E o início deles de uma vida nova, de uma nova natureza. Exatamente. E de uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Vamos dizer, o nascimento dos filhos de Deus ali, né? Nascimento, exatamente. Então, assim, cumpriu-se e cumprindo-se, né, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Então, ou seja, foram cheios do Espírito Santo, foram cheios dessa virtude, foram cheios desse poder, né? Receberam um dom em falar em outras línguas, né? Que um dom exclusivo, outras línguas, né? Línguas de outras nacionalidades, porque eles estavam em Jerusalém, aí é um outro assunto. Mas aqui, né? Então eles estavam recebendo aqui o cumprimento da promessa e recebendo na vida deles agora a essência, a natureza dessa unção, o poder do Espírito Santo como filho de Deus para eles poderem exercer o seu ministério de fé, de filho de Deus, né? Por intermédio do poder do Espírito Santo. E é importante pontuar novamente como a obediência anda junto com a fé. Porque Sim. Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles, até que esse poder. E eles ficaram, ou seja, eles obedeceram a palavra do Estavam Senhor. debaixo da palavra, né? Eles obedeceram a palavra do Senhor e ficaram, e até agora o pastor vai pontuar uma nova palavra aqui, que ele vai ser o começo do ministério de poder na vida deles, de poder pela fé, que o poder não é deles, o poder é de Deus agindo sobre a fé deles. Exatamente. Da fé deles em Cristo, né? Da fé deles na palavra do Senhor. Então, tudo começou com obediência. Eles obedeceram Jesus seguindo ele no barco, eles obedeceram Jesus quando ele mandou lançar a rede, eles obedeceram Jesus quando Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém e aguardar o Espírito Santo, e aí tudo acontece, né? Então, como o pastor falou aqui, muitas pessoas aí querem fazer a obra de Deus, mas andam pela sua própria vontade, andam em desobediência com a palavra de Deus, em revolta, porque isso é um pecado, você está indo contra a palavra de Deus, e querem o agir de Deus, né? Aí em determinado momento da sua vida, se desilude, se machuca, fica ferido, e não entende o porquê, mas é porque não andou na direção, não andou na palavra, não andou na fé, na genuína fé que um filho de Deus tem que ter, não é mesmo, pastor? Exatamente. Então, aí aconteceu exatamente todo esse processo, né? E agora eles vão, que era o plano de Deus, de Jesus para eles, né? De capacitar eles, de comissionar eles, de dotar eles do poder do alto, do Espírito Santo, para eles mesmos agora como filhos de Deus, com a natureza de Deus, atuar na própria fé deles, né? E o que era, na verdade, né, o inesperado, né, que não era vamos dizer, o que desejavam, né, o que imaginavam, né, os opositores dele, né? Tanto que pensaram, né, que a morte dele seria, né, o fim, né? Que eles tinham vencido. Exatamente, Jesus era como uma ameaça, né, para os tradicionais, os fariseus e assim por diante, né? Então, na verdade, foi o começo. Não foi o fim, foi o começo, né? Esse foi o propósito de Deus, né? Jesus na cruz, ele começou algo grandioso demais, que com palavras não conseguiremos expressar. Exatamente. Com palavras é impossível. O que ele começou lá na cruz, isso aqui que a gente tem pontuado e que está pontuando aqui é só um pedaço, né? Só um pouco. Só uma parte, né? Uma linha, né? Muita coisa que Jesus começou lá. Eles acharam que venceram ali Jesus, que derrotaram ele, mas o que Deus fez através da obra de Cristo na cruz, para nós, graças a Deus que foi por nós, é inimaginável. Na verdade, é imaginável se você estiver meditando na palavra, né? Exatamente. Então aqui nós vamos citar, né, um primeiro evento, né, uma primeira ação de fé com esse poder já neles, né? Eles como filho de Deus, né, exercendo a fé com poder que agora eles estavam agora comissionados, eram testemunhas dele, por isso faziam o quê? Em nome dele.
Essa é a questão de o porquê de fazer em nome de Jesus. Agora já mudou a natureza. Exatamente, a natureza mudou e eles estavam autorizados por Jesus, representando Jesus e faziam em nome dele, né? Então aqui, por exemplo, né, quando eles estavam, Pedro e João estavam indo, né, para a oração, que havia um homem, né, ali um homem coxo, né, um homem que nunca andou, um paralítico, que era colocado diariamente ali na porta, diante da porta formosa, e ele pedia esmolas, né? E aconteceu que Pedro e João passando, no capítulo 3 de Atos e versículo 4, Pedro com João fixando os olhos nele, disse, olha para nós, né? Então o que aconteceu? Pedro e João, que iam para a oração, para o templo, ele pediu o quê? Uma esmola. Então olha bem, os homens estavam entrando para a oração. Então aquele homem ali, a pessoa aleijada, o que aconteceu? Ele pediu o quê? Uma esmola, pediu o natural, né? Só que agora eles não eram mais homens naturais. Então eles não tinham o natural para dar, eles tinham o sobrenatural para dar, eles tinham o poder para dar. Então Pedro e João disse aí, fixando os olhos nele, disse, olha para nós. Então Pedro e João tomaram a palavra ali para desfocar aquele homem do natural, né, da natureza dele de pedir esmola, de mendigar, de ser mendigo, né? E olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa. Peraí, esperou, vão receber uma esmola melhor, um dinheiro maior. Mas Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Ó, te dou. Não te vendo, não negocio contigo, não empresto, não troco por tuas esmolas, eu te dou, porque eu de graça recebi, foi como Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Então ele assim, o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E tomando pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ali já é o começo, né? Realmente Aleluia. O que Jesus trouxe eles para serem testemunhas, realmente eles foram ótimas testemunhas, porque eles mostraram para nós o passo a passo da fé. Exatamente. Estão nos mostrando aqui o passo a passo da fé. Exatamente. E tanto que o livro de Atos aqui vai ser uma demonstração para nós, né? De como eles foram, né, como eles desempenharam bem, né, essa comissão, esse chamado, esse ministério, esse apostolado, né? Todos os livros aqui, todos os capítulos de Atos, você vai encontrar o sobrenatural. Todos, eu acho que são 28 livros, né? 28 capítulos, né? Você vai encontrar milagre, vai encontrar manifestação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eles andaram por fé. Né? Andaram como filhos de Deus. Né, no poder do Espírito Santo, 28 versículos, né? Capítulos, perdão. Então, exatamente. E daí, quando ele depois, né, eles foram questionados, foram interrogados pelo Sinédrio, o próprio povo que é admirado ali inicialmente, né? Como que aconteceu aquilo ali? Aí Pedro vai pegar e vai pontuar assim, ó. Ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 16, ele fala assim, pela fé no seu nome, o seu nome, fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, a perfeita saúde. Essa é uma palavra meio complexa aqui, né? Mas o que Pedro estava dizendo pela fé no nome de Jesus, a fé no nome, né? O seu nome, o poder que está no nome de Jesus, né? O Jesus poderoso, né? Fez fortalecer a esse que vós vedes e conheceis, né? E a fé que é por ele, a fé que é nele, a fé que é nele, né? Deu a este homem que vocês estão vendo, deu a esse que era aleijado, né? Deu a este, na presença de todos, o que? A perfeita saúde. Então a fé, pela fé nele, pela fé nesse nome poderoso, que nós falamos que, o que Pedro falou? Né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E foi pela fé no poder deste nome
que esse homem recebeu o que? A saúde perfeita. A cura. A E cura. olha como mudou totalmente a fé, porque lá no barco, o que que eles falaram? Quem é esse que até o mar e os ventos se submetem à sua voz? Quem é Aí, esse? exatamente. E aqui eles já estão cheios. Por quê? Porque eles estão cheios do Espírito. Exatamente. Por isso que o Espírito Santo ele veio para revelar a obra de Cristo. Vocês se percebem que foi pontuado aqui ponto a ponto um pouquinho do início da fé. Pessoas sem entendimento nenhum, nem sabiam o que era fé, andando na fé de Jesus. Depois eles andando por fé na palavra de Deus. E aí a gente entende que a palavra fala de Romanos 10, que eu pontuei, que a Sim. fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram essa palavra e aí depois receberam o Espírito Santo, que fez essa palavra inflar no seu coração, que fez essa palavra inflar nas suas vidas e externizou isso para fora. Que está aqui, que o pastor acabou de pontuar. Aí agora o nome de Jesus não era mais desconhecido, a fé não era mais desconhecida, porque eles já eram novas pessoas. Não eram mais uma criatura, eram filhos de Deus. Exatamente. Então, aquela natureza que eles não conheciam Jesus, que lá no barco, né, que o irmão leu lá em Mateus 8, né, que eles disseram, quem é este, né, que manda e até o vento e o mar obedece, né? Agora esse, pela fé, estava no coração deles, né? E a natureza do Espírito Santo, né? Ele estava comissionado neles e estava em nome dele atuando no mesmo poder, né? Tanto poder para realizar essa cura, como também várias outras obras que eles exerceram, como estão aqui no livro de Atos, outros livros, né, a seguir lá nas epístolas. Então, quer dizer, agora eles mesmos estavam como filhos de Deus, exercendo poder, né, no nome dele, como testemunhas dele, né, dotados do poder dele, né, e pelo Espírito Santo e na fé no nome dele. Estava em nome dele, né, em nome dele, representando ele, sendo testemunhas vivas dele, né, de que ele não acabou, de que ele não é um mortal, de que ele não é dessa natureza, de que ele não é limitado a esse tempo, que ele não é limitado às circunstâncias da vida, que nem do caso do homem aqui que era paralítico de nascença. O poder dele não é limitado a essas circunstâncias. O poder dele, aleluia, é um poder eterno, é um poder ilimitado, é um poder glorioso, é um poder maravilhoso, né? Que suprime todo o poder das trevas, todo o poder limitado do tempo, das circunstâncias, das adversidades da vida. Então, por isso que nós estamos aqui falando dessa palavra, que é a palavra do seu poder, né? E é essa palavra de fé que é muito importante, que a gente queria trazer aqui uma base, né, para a gente poder iniciar, trabalhar nessa questão de fé, né? A gente queria acentuar um pouco melhor isso, né? E aí é muito importante porque agora a gente vê, né, a transição que ocorreu, né, na vida desses homens, né, que nada apanharam quando foram pescar, que se amedrontaram quando o vento e o mar se vieram, né, vieram desafiar eles, né? Mas agora eles estavam, né, operando, já atuando como filhos de Deus, na natureza de Deus, no poder de Deus, pela fé em Deus, como filhos de Deus, né? E o interessante é que assim, ó, os 4 evangelhos ali, que é Mateus, Lucas, Marcos e João, conta a história de Jesus. Conta a história, são relatos de homens que viram e andaram com Jesus Cristo em forma de homem. Aí ele recebeu o Espírito Santo, operou, e os ensinamentos que ele falava e fazia. Ou seja, as pessoas aprendiam ouvindo ele e vendo ele. E eles, por isso, foram escolhidos para serem testemunhas. Mas aí muitos vão dizer assim, pô, mas Adilson, ele era filho de Deus, ele era Deus. Mas aí a palavra do Senhor nos fala que ele se esvaziou e veio como homem. Mas tá bom, então tá bom, veio do céu, era o filho de Deus. Mas e os apóstolos? O livro de Atos nos mostra totalmente homens que eram pescadores, que eram todo esse tipo de situação, recebendo o Espírito Santo, vivendo pela fé e vivendo o sobrenatural de Deus. Sim. Vivendo como filho de Deus. Homens nos dando exemplo de como Deus quer que sejamos com Ele. Homens que nos mostram, se você meditar e mergulhar no livro de Atos, como eles tinham intimidade com Deus. Sim. Tinham intimidade, eles eram sensíveis ao ouvir a palavra de Deus. Eles não andavam pela sua própria vontade. Eles andavam pelo que o Espírito Santo revelava no coração deles sobre o que Jesus já tinha falado. Tudo em cima da palavra, tudo ao redor da palavra. Sim. A fé na palavra de Deus. Eles oravam, buscavam muito a palavra de Deus para andar pela fé,
para não andar sem sentido por essa vida. Até eu quero trazer uma palavra aqui para a gente caminhar para o fim, que ela está no livro de Romanos, no capítulo 10. Está no versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé, é a palavra de Deus. Por que eles viveram esse sobrenatural? Por que eles mudaram a natureza deles? Ou eles? Por que foi mudada a natureza deles, melhor dizendo? Não foi eles, né? Foi Deus que mudou essa natureza. Por causa da palavra do Senhor. Eles ouviam atentamente, eles andavam, seguiam Jesus atentamente. Eles tinham obediência pela palavra. E isso lhe foi mudando a sua natureza. Aí, casado com a unção do Espírito Santo, revelando a palavra, revelando a vontade de Deus para a vida deles, resultou em genuínos homens que se tornaram filhos de Deus e andaram no poder sobrenatural de Deus. Que é isso que o Senhor quer que andemos também. A palavra está perto de ti, a palavra está sendo pregada para você. Viva essa palavra, receba essa palavra, ande com fé nessa palavra, porque ela é a palavra de Deus. Amém. E é uma coisa que a gente quer agora aqui, né, concluindo essa mensagem, a gente quer, vamos dizer, aplicar algo, que, vamos dizer assim, o que se fala hoje, né, na atualidade sobre fé, sobre religião, sobre isso, sobre aquilo, pregação, existem muitas coisas totalmente desfundamentadas, desvinculadas aqui dos princípios, da origem da fé, da origem da palavra de Deus, do propósito de Deus para o cristianismo, né? Então isso muitos levaram para o lado religioso, levaram para o lado místico, né? E a fé ela tem que ser fundamentada, como o irmão leu ali, né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ou seja, se a palavra de Deus não estiver sendo pregada, né, pela direção, pela revelação do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, né, as pessoas estão ouvindo o quê? Estão ouvindo coisas da vida, coisas naturais e não coisas espirituais. Não estão recebendo uma mensagem formada pelo Espírito Santo. Estão recebendo uma palavra igual aquele homem ali esperava receber o quê? De João o quê? Uma esmola, né? Uma coisa comum, uma coisa natural, e não é isso que Jesus quer para a igreja. Não é isso que o Senhor planejou para a igreja. A igreja não foi criada para viver um sobrenatural, até porque ele falou que, falando lá em João, em Mateus 18, ele falou, né, que, falando com Pedro, né, falando que edifica, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando que as coisas espirituais do mal, né, as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Mas quem é a minha igreja? Não é uma religião. A igreja dele é aqueles que estão na fé sob a palavra dele, né? Que realmente nasceram dele, que estão vivendo a fé nele. Nós estamos falando aqui no caso, aqui inicialmente, né, introduzindo, dando aqui uma ênfase, né, na transição ali de vida e de ministério pelos apóstolos, apostolado, mas também os que ouviram os apóstolos se tornaram discípulos, se tornaram crentes, porque receberam o quê? Uma mensagem inspirada, testemunhada pelas testemunhas legítimas de Jesus Cristo, que pregaram esse evangelho, que levaram as pessoas a terem uma fé realmente em Deus, a se tornarem também filhos de Deus. E essa é a vontade original do Senhor para a igreja, que é através do Evangelho, através da palavra de Deus, nós venhamos ter uma fé genuína, não uma fé mística, não continuar na nossa natureza, não viver uma vida, eu sei pregar, eu tenho uma eloquência boa, eu tenho uma boa dicção de voz, uma boa mensagem, uma boa isso e aquilo. Não, nós temos que ter uma boa vida com Deus e levar a mensagem de Deus. E nós temos que, os que ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você que está aí nos ouvindo, você que tem ouvido a palavra de Deus, que tem sede e fome da palavra de Deus, dê ouvido à palavra de Deus, a essência dos princípios de Deus, do propósito de Deus para nós cristãos. Então nós não estamos aqui, nós não estaremos desfrutando dos privilégios, né, dos direitos, das heranças,
né, de um cristão, de um filho de Deus, se nós não formos alinhados, fundamentados na fé para nos tornarmos filhos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser um apóstolo, você precisa ser uma testemunha viva, mas você tem que ser um filho de Deus. Foi esse o propósito da obra de Jesus Cristo, né? Levar muitos filhos a Deus, né? Isso fala lá em Hebreus, né, capítulo 2. Então nós temos que exatamente entender isso. Nós não fomos chamados apenas para frequentar uma igreja, ter uma fé mística, não, nós temos uma fé fundamentada na palavra, confiar na palavra, nas promessas da palavra, e nós temos que viver uma fé fundamentada na palavra, ter o amparo daí que vem da palavra, poder orar, pedir alguma coisa em nome de Jesus, ter a natureza mudada, né, a natureza de filho de Deus. É essa transição, é esse milagre, essa mudança que precisa ocorrer, né, dentro de cada um de nós. Isso não é só uma questão de conceito religioso, é uma questão de conceito de natureza de cada um de nós. Nós temos que entender isso, nós temos que viver, participar disso, dessa natureza, da natureza divina, como filhos de Deus. E não apenas ficar aí na teoria, nas teologias, para lá e para cá, nesse vai e vem, não vai a lugar nenhum. Eu quero chegar no céu. Né? Eu fui chamado por Deus, eu conheci a Deus, tive o privilégio de ser, né, agraciado por Deus para aprender de Deus, para receber algo de Deus, e agora o meu destino não está aqui, meu destino está em Deus, meu alvo está em Deus, minha direção está para o céu. Então nós temos que ter uma fé fundamentada na palavra de Deus, que nos dá, né, uma esperança viva de coisas vivas, de coisas eternas, e é isso que faz toda a diferença. E é por isso que nós estamos pontuando aqui. Então nós nos direcionamos, né, a vocês que nos ouvem, nos assistem, que a tua fé seja centralizada na pessoa de Jesus Cristo, no nome dele, na palavra dele. E que pela palavra dele você deixe ser, né, lavado, mudado, e que você acredite, que você receba aquilo que vem dele. Assim como Pedro falou ao homem ali paralítico, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E nós estamos aqui nessa noite, não estamos te oferecendo dinheiro, não estamos te oferecendo um cargo de igreja, não estamos te oferecendo um ministério, um rótulo ministerial, você vai ser presbítero, você vai ser isso, não. Nós estamos te oferecendo o quê? Aquilo que a palavra de Deus oferece, aquilo que Deus veio proporcionar através de seu Filho Cristo Jesus, vida eterna, salvação, redenção. É isso que ele quer te dar. E é isso que nós temos e queremos também em nome de Jesus que você tenha. Não queremos que você seja aí um pedinte, né, como aquele homem que pedia esmola, olhando para nós, vamos te dar uma esmola. Não, ninguém quer te dar esmola. Nós queremos te dar aquilo que temos, queremos te dar vida, queremos te dar aquilo que ele veio nos dar, salvação, redenção, vida eterna. E é por isso que estamos aqui em nome dele, falando dessa palavra no nome dele. Amém? Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. E eu até quero deixar aqui uma direção para você que está nos assistindo. Aleluia. Perceba que o que está sendo falado aqui são palavras simples, mas agora eu vou te dar uma direção. Antes de você ouvir, antes da gente fazer o vídeo aqui, não é gravado, mas a gente sempre faz uma oração antes. A gente está sempre procurando se consagrar, buscar a direção de Deus para levar a palavra dele da forma que ele quer que seja levado. Não chegar aqui e jogar qualquer coisa para você. Exatamente. É falar diretamente do coração de Deus. Então assim, nós sempre oramos e buscamos a direção de Deus. Faça o mesmo. Ore para o Espírito Santo, clame a Ele, busque a ajuda dele para ele testificar essa palavra de Deus. Isso aqui é uma revelação, irmãos. Isso é uma revelação. Talvez você venha aqui, não estou dizendo que é o caso, mas muitas vezes alguma pessoa vai procurar, não é uma palavra eloquente, não são pregadores eloquentes. Mas irmãos, nós não estamos aqui para ser glorificado nós estamos aqui para glorificar Jesus Cristo, para glorificar a palavra dele. E você é um bem-aventurado, porque você está recebendo essa revelação, é a revelação de Deus para a sua vida. Ore ao Espírito Santo, clame a ajuda dele. Ele vai revelar essa palavra de Deus no seu coração, ele vai abrir ela para você do jeitinho que ela é. Você vai ver a natureza da sua vida se mudando, assim como foi com os discípulos, assim como tem sido na nossa vida, será na sua também. E é somente graças à palavra de Deus. Aleluia. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda. A palavra de Deus, ela vai se abrir dentro do seu coração. Você não será apenas um pedinte, como o pastor falou. Você viverá o que Deus tem para você. Deus tem algo muito maior do que você tem vivido. Eu te garanto isso. Eu tenho certeza. Deus tem algo maravilhoso para você. Aleluia. Viva pela fé na palavra do Senhor.
ande pela fé, caminhe pela fé, e os seus caminhos serão bons, os seus caminhos serão lindos, os seus caminhos serão de vida, de luz, porque você estará andando na fé em Jesus Cristo, na fé na palavra do Senhor. Amém. E Amém, essa é a pastor. maior revelação, né, irmão Adilson? Muitos revelam aí, né, uma chave para você. Nós estamos revelando aqui uma chave, mas é uma chave, revelação do quê? Da palavra de Deus, revela uma chave para você mudar de vida, mudar de natureza, mudar de posição diante de Deus, né? Então essa é uma chave revelada, né, da palavra de Deus aqui, para que você entenda, que você não seja apenas um pedinte, mas você seja o quê? Um legítimo filho de Deus. Você herde as bênçãos, as heranças que são eternas de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? A gente não vem aqui trazer profecias e revelações que você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa. Isso aí é pequenininho perto do que nós estamos te revelando e te oferecendo. Na verdade não é nós, é o Senhor. Através de nós, somos instrumentos na mão do nosso papai, para que você receba essa palavra e mude de vida. Em nome de Jesus, não é mesmo, pastor? Amém. Vamos orar? Vamos orar. A gente espera do coração, assim, nome que de vocês Jesus. meditem nessas palavras aqui Aleluia. dadas, que vocês caminhem nessa fé, que vocês vejam mais o nosso canal, é Tempo da Verdade. O nosso propósito é toda semana postar um vídeo, então esteja nos seguindo, ative o sininho da notificação e você receberá a notificação de todo o vídeo que postarmos. Amém? Amém. Então, como finalizamos ali em Romanos 10, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você receber ela no teu coração, você pode começar a corresponder com ela, né? A falar essa palavra, a declarar essa palavra sobre a tua própria vida, sobre o teu próprio ser, né? Sobre a tua própria existência, sobre a tua própria circunstância de vida. Então a palavra já está junto de ti aí. Se você está ouvindo, se você está crendo, se você está recebendo, e nós vamos orar por você agora em nome de Jesus. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a tua palavra, Senhor. E nós oramos por todos aqueles que agora ouvem a tua palavra, Senhor. Que a fé venha a esse coração. Que haja fé sobre esse coração. Que haja, Senhor, o milagre agora, Senhor, sobre esse coração agora, cada coração que nos ouve, que recebem essa palavra, Senhor. Que atentamente, Senhor, estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, oramos, Pai, para que essa palavra fique junto de cada um dos irmãos agora, de cada vida aí que nos ouve, em nome de Jesus, em seu coração e em sua boca, sendo falada, declarada, liberada, em nome de Jesus. E por isso nós oramos desde já, te pedindo, Pai, no nome de Jesus, e declarando sobre cada vida, em nome de Jesus, o milagre da transformação, milagre, aleluia, da salvação, milagre da libertação, milagre da redenção sobre cada vida. No nome de Jesus oramos, te pedindo, Pai, e declarando sobre cada vida, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, irmão? Deus abençoe. Obrigado por mais uma vez aqui juntos. Amém, Deus abençoe.